desejando tua presença. Glória a Deus. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som. Ouvindo o som que vem do céu. Vento ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Glória a Deus, irmãos. Nessa manhã aí na presença do Senhor, ouvindo esse louvor bonito aqui, ó. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Ouvindo o som
Bom, amados, um bom dia a todos, né? A paz do Senhor. Aqui a gente começando a louvar, né? Cantando louvor aqui, clamando a presença do Espírito Santo. Esta manhã, mais um dia na presença de Deus. Segunda-feira, estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar a palavra. E hoje nós vamos meditar aqui, amados, o livro de João, capítulo 13. Quem puder ir pegar sua Bíblia, quiser acompanhar também, vamos abrir essa passagem para a gente meditar ela. Vamos começar aqui. Assim, pouco antes da Páscoa, da festa, sabendo que Jesus havia chegado ao templo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria traí-lo, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando ao Pai, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderá mais tarde. Disse então Pedro. Foi quando Judas traiu ele por 30 moedas de prata, né? Então Jesus aqui ele já sabia de tudo que ia acontecer com ele. Ele já estava preparado pelo que ia acontecer. Tudo que ele estava aqui se cumprindo, seus sinais, suas maravilhas. E também sabia do dia que ele ia partir, né? Que é a sua hora. E você vê que Satanás tomou posse do coração de Judas. E por isso Jesus fez esse sinal de lavar os pés. Um gesto de humildade e simplicidade com os seus discípulos, com os seus servos, né? E você vê que Pedro ele fala que, assim, mas eu, Senhor, lavar os meus pés, né? Quem sou eu, né? Eu teria que lavar os seus, né? Jesus fala, se não deixar eu lavar, não tem parte. Então, quando Jesus fala se lavar, nem questão de estar limpo, é se purificar. Nem todos ali estavam, né, limpos. Porque aqui Jesus viu que no versículo 11 fala, né, porque alguém lhe atraiu. E ele fala, nem todos vós estáis limpos. Porque ele sabia que Judas não estava limpo. O coração dele ainda, Satanás tomou conta. Assim também hoje, amados, é com a gente. A gente tem que analisar nós mesmos. Será que estamos todos limpos? Será que estamos realmente todos preparados para o grande dia da volta do Senhor, da volta gloriosa? Porque a gente vê os tempos difíceis, as profecias se cumprindo, o mundo sendo preparado para o governo do anticristo. A Babilônia, né, vai se reunir de uma vez, agora vai ser a nível mundial, toda a Babilônia junto. Aí eu falo, amados, quando Jesus falar em Mateus 24, né, quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. Será que estamos preparados, amados? Todos limpos, purificados, redimidos no sangue do Cordeiro? E é aí que a gente tem que analisar, amados. A gente tem que olhar nós também. E não deixar Satanás tomar conta do nosso coração. Assim como tomou de Judas, que o traiu. Então por isso que Jesus fala aqui, ó, nem todos estáis limpos. Nem todos. E Judas, infelizmente, não estava limpo. Porque o próprio Satanás colocou a intenção nele para entregar aquele que o escolheu, né, para ser um deles, né? Então, nós também, amados, temos que estar limpos. Temos que estar vivendo em obediência, procurando andar com o Senhor
todos os dias. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a provação, a tribulação, seja em qualquer situação. A gente tem que estar preparado, né? Estar limpos, para nos estar diante do Senhor, do grande dia. Amém? Continuando aqui, após haver lavado os pés, no versículo 12, os seus discípulos, tornou a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhe indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor? Estais certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vos façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu Senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, amados, olha que interessante. Portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e o praticardes, abençoados sereis. Então aqui a gente vê que não existe servo maior que seu Senhor. Amado, se você é escolhido, se você tem um chamado, a gente não é maior que aquele que nos enviou. Jesus nos chama para a gente ser humildes, mansos, e sejamos exemplos uns com os outros, com os irmãos, com o próximo. É aí que a gente tem que analisar. Será que estamos sendo com os nossos irmãos, com os nossos conterrâneos, na mesma fé? Será que estamos sendo humildes? Fica de reflexão. A gente tem que tratar bem um ao outro, ser exemplos, lavar os pés um do outro, é servir um ao outro. Não querer ser melhor que o outro, ser maior que o outro, porque nessa terra aqui, amados, nós não somos nada, né? Somos apenas como um grão de areia ali no mar. E muitas vezes as pessoas deixam o seu ego, a sua soberba, o seu orgulho ser maior. Principalmente, muitas vezes, é o que acontece muito dentro das igrejas. Às vezes as pessoas confundem o chamado como um cargo. Como, tipo assim, Deus me deu um cargo. Deus não dá cargo, amados. Chamado é chamado. Quem tem, não tem. Chamado é para a gente pregar, é para a gente se entregar, para a gente servir e não ser servido. É como diz aqui, né? Não existe servo maior que seu Senhor. Se o Senhor te escolhe para poder fazer a obra, não importa de que maneira, se é panfletando, se é pregando, se é evangelizando na rua, se é um ministério de intercessão, de oração, a gente tem que interceder um pelos outros. Orai uns pelos outros. Então a gente tem que compreender esse ensinamento de Jesus. A gente tem que ser humildes, não querer ser maior, melhor que o outro. A gente tem que analisar isso. A gente tem que ser unido. A igreja, ela tem que ser unida. É como diz, né? Os filhos das trevas são mais unidos que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Será que estamos sendo todos prudentes, amados? Então fica aí mais uma análise. Vamos ser mais prudentes. Sermos mais unidos, na mesma fé, reunidos, para a gente poder continuar esse trabalho. Porque tem muitas almas aí precisando. Continuando, no versículo 18, eu não estou falando a respeito de todos, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra, para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós possais crer quem eu sou. Então aqui Jesus fala, ele já revelava tudo o que ia acontecer com ele, para mostrar quem ele realmente era. Para eles crerem. Em verdade, asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um entre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado.
Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer? Faz logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entenderam qual a razão de Jesus dizer isso, considerando que Judas era responsável pelo dinheiro. Alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, o que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu um pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite. Você vê, né? Judas que guardava o dinheiro ali, ele que mantinha as ofertas, as pessoas ajudavam, doavam para fazer a obra, né? E para ajudar os mais necessitados. Você vê que, além de ladrão, como da mulher lá que jogou aquele óleo sobre os pés de Jesus, lavou os cabelos dela, né, perfumado. Então aquilo lá valia muito valor e ele implicou. Mas por quê? Porque aquele dinheiro, o valor daquele perfume ia sobrar mais no bolso que ele poderia pegar. Então você vê que além de traidor, ele era ladrão, ele roubava. É incrível, né? Então Jesus sabia tudo que no meio dele tinha um, né? E hoje a gente vê a mesma coisa, amados, nas igrejas. Tem muitas igrejas evangélicas, ou de católicas, não sei. Quantas pessoas ficam roubando do dinheiro, as ofertas ali, que é para ser usado para a obra, que é para fazer a obra de Deus, para fazer missões, para poder investir no reino. Muitos acabam se corrompendo e pegando para se apacentar a si mesmo, para fazer passeios. É o que acontece hoje. Por isso que hoje em dia está difícil você frequentar certos templos religiosos. Porque ele no meio pode estar roubando, você não sabe. Continuando aqui. Quando ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor, para onde vais? Jesus responde, para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. Jesus adverte, darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, olha o que Pedro falou para ele, né? Daria a tua vida, daria minha vida para você, gente. E o próprio Senhor já tinha falado, você vai negar eu. E a gente sabe que depois se cumpriu, né? Acabou se cumprindo depois. Em outra passagem aqui vai mostrar que realmente Pedro acaba negando, né? E ele se lembra, aí ele fica na consciência dele depois. A traição. Então, amados, a gente vê que tudo que Jesus passou, né? Tudo isso que ele passou por nós, né? Ele foi traído, foi rejeitado, foi humilhado, foi desprezado. O braço do Senhor, né, como fala em Isaías 53. Então, Jesus ele passou tudo isso a nós, por todos nós, para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna.
Então a gente tem que analisar aqui, ó, como eu falei aqui, será que estamos todos limpos? No versículo 11. Pois Jesus sabia que ele ia traí-lo, por isso disse que nem todos vós estáis limpos. Será que estamos todos limpos, amados? Então fica essa pergunta nessa meditação hoje. Então a gente tem que analisar, refletir a cada um a si mesmo, para que nós possamos estar limpos mediante Ele. Se você tem mágoa, perdoa. Se você tem ressentimento, perdoa. Vai pedir perdão ao seu irmão. Se a pessoa tiver, não deixe a mágoa tomar conta. Se tiver alguma coisa com o irmão, vai lá e pede desculpa, perdão para ele. Se tem algo ainda que tem que mudar, vai lá, procure mudar as atitudes, nossas ações, para sermos pessoas melhores. Né? A gente tem que procurar acertar mais e procurar errar menos. E viver em obediência, né? Como o Senhor nos ensina. Para assim que possamos estar presentes diante dele no grande dia. Porque só o amor e a misericórdia de Jesus para com todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém, amados? Então fica de reflexão aí nessa pergunta que eu fiz. Vamos pensar se realmente todos nós estamos limpos, para que possamos não ficar para trás, né? Como diz, quando o Senhor voltar, a volta gloriosa dele sobre as nuvens, para a gente estar preparado para o grande dia. Então, se você passa provação, luta, não importa onde, no seu trabalho, em casa, suporte com paciência. Não aceite o pecado, não concorde com o erro, não passe a mão na cabeça, mas estai limpos, estais preparados, purificados, refinados, redimidos no sangue do Cordeiro. Amém? Então reflita, analise e medite, para que nós possamos meditar, né? E eu quero aqui nessa manhã, segunda-feira, agradecer aqui, estar na presença de Deus, Senhor, por mais esta mensagem, para nossas reflexões, para a reedificação, e que todos possam meditar. Compartilhe esse vídeo, curta aí, compartilhe para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da palavra, para edificação, para transformação de vidas e de almas. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre vós, hoje cada um que está ouvindo essa mensagem e que vai ouvir depois, para que Deus possa tocar, transformar, renovar nossas forças, a nossa fé e a nossa esperança, que é em Jesus, o nosso Salvador. Amém? Um bom dia a todos e uma ótima semana. Para quem vai trabalhar aí também, Deus abençoe aí seu trabalho, seu dia, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Amém. Vou apanhar o louvor aqui, amados. Quiser acompanhar aí, então eu vou aqui no finalzinho.
fogo. Da sua boca sai uma espada. E sua voz é como a voz de muitas águas. Os seus pés são como um bronze polido.